Vamos lá então, olha. Essa próxima propriedade aqui, que é uma das mais importantes de transformação linear, diz o seguinte. Se você deixar de entender aí qualquer hora, pode me parar, certo? Essa aqui eu acho que é a mais importante, na minha opinião, de transformação linear. Suponhamos que você tem uma base V1, V2 até Vn. Então, suponhamos que V1, V2 até Vn seja uma base, né? De um espaço vetorial V, certo? Tranquilo aí? Tá. Aí, pessoal, eu vou dizer o seguinte, olha, vamos supor que a gente tem esse V1, V2 até Vn, que é uma base do espaço vetorial V, e eu vou supor também que o T de V1, esse V1 aqui é minúsculo, certo? T de V1, T de V2, até o T de Vn são conhecidos, certo? Então, olha, eu estou considerando uma base de um espaço vetorial V, e eu estou considerando aqui uma transformação T que eu conheço quem são as imagens de cada um desses vetores da base. Todo mundo entendendo aí? Beleza. Aí, se essa transformação T for linear, vou colocar aqui, se T for uma transformação linear, temos, certo? Tá, temos que dado qualquer vetorzinho V, por exemplo, pertencente a V, a gente vai ter o seguinte. Se eu pegar, pessoal, essa transformação que tem domínio como sendo esse espaço vetorial V, se eu fizer o T de um vetorzinho V dela, a gente vai ter o seguinte. Esse vetor V desse espaço vetorial V maiúsculo, já que ele é um vetor desse espaço vetorial e já que isso aqui é uma base do espaço vetorial, aquele vetorzinho V que eu peguei, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base, porque a base gera o espaço todinho. Vocês estão entendendo aí? Por exemplo, lá do R3, né? Se você pegar qualquer vetor W, você consegue escrever esse W como sendo uma combinação linear de I, J e K, né? Por que você consegue escrever isso desse jeito? Porque I, J e K é uma base do R3. Então, se eu pego um vetor de um espaço vetorial, eu consigo escrevê-lo como uma combinação linear de vetores da base. Tá dando certo o que eu estou dizendo agora? Se eu pego um vetor de um espaço vetorial qualquer, eu consigo escrever esse vetor como uma combinação linear de uma base do espaço vetorial. Uma base é a quantidade mínima de vetores para que você consiga escrever qualquer outro vetor do espaço como uma combinação linear desses vetores dessa base. Não necessariamente os vetores unitários. Quaisquer três vetores Li do R3 servem para você escrever o R3 todinho. Beleza? E essa aí é simplesmente a base canônica, que é a mais usada. Mas pode ter outra.
Na prática, qualquer conjunto de 3 vetores LI do R3 forma uma base. Beleza? Tudo bem. Então, por que eu estou comentando isso? Porque se esse Vzinho é um vetor desse espaço vetorial V e V1, V2 até Vn é uma base desse espaço vetorial V, significa que esse vetor Vzinho minúsculo ele pode ser escrito como sendo A1 vezes V1 mais A2 vezes V2 até o AN vezes o Vn. Isso é, se esse V é um vetor desse espaço vetorial, ele pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores da base desse espaço vetorial. Tá dando certo, pessoal, isso aí? Tá compreensível o que eu estou falando? Beleza? Nota que você vai precisando daquelas teorias anteriores, basicamente todas aí. Tá compreensível? Eu posso continuar? Sinceramente mesmo falando. Se tiver dúvida, vai perguntando que eu tento ir sanando as dúvidas. Mas tá dando certo, né? Aí. Então vou lá. Aí, se isso aqui é uma transformação linear, pessoal, lembra que uma transformação linear, ela pega, por exemplo, a transformação linear de U mais V, ela não tem que dar igual a T de U mais T de V? Então, a transformação linear dessa soma aqui, eu vou dizer que é a transformação linear das somas separadas. Por conta dessa propriedade 1 e por conta de, por hipótese, essa transformação ser linear mesmo, certo? Então tá. Sim, pode ser. E também eu vou já fazer um outro exemplo de questão que usa essa propriedade que eu estou comentando agora, certo? Olha, isso aqui então é igual a T A1V1 mais T A2V2 até chegar no T ANVN. Aí agora eu vou usar em cada uma dessas somas aqui aquela propriedade 2, que a constante pode sair, né? Então isso aqui é A1 TV1 mais A2 TV2 até o AN TVN. Olha, aí, por hipótese eu não assumir que são conhecidas, ó, suponha que a gente conhece todas as imagens dos vetores da base por meio dessa transformação. Se você conhecer, pessoal, então você pode utilizar esses TV1, TV2 e TVN que você conhece. Se você fizer isso, você determina a forma geral da transformação linear. Porque, por hipótese, são conhecidos esses vetores. Ó. TV1, TV2 até TVN. Então, vou escrever isso aí. Ó. Já aqui, por hipótese, né? TV1, TV2 até TVN são conhecidos, né? Então, a forma geral, né? Da transformação linear T pode ser determinado. Para determinar, basicamente é só você substituir esses valores conhecidos de TV1, TV2 até TVN aqui, nessa fórmula de cima. Aí, para entender isso aí direitinho, pessoal, eu vou fazer uma questão que envolva isso, certo? Mas a propriedade é essa. Vamos lá, vou pegar aqui um exemplo. Vamos lá. Vou colocar aqui, sabendo. É
solução eu escrevo de azul. Sabendo que T de R2 para R3 é uma transformação linear? É uma transformação linear tal que T de 1 menos 1 é igual a 3, 2, 2 e T de menos 1, 2 é igual a 1, menos 1 e 3. Ele pede para a gente determinar a forma geral de T de xy, certo? Então, pessoal, ele quer que você ache a forma geral dessa transformação linear que leva o 1 menos 1 no 3, 2, 2 e o menos 1, 2 no 1 menos 1 e 3. Então, na prática, olha, ele quer que você diga, dado o x e o y aqui, ele quer que você diga como é que você escreve as imagens dessa transformação linear e qual é a forma geral dela. Deu para entender a pergunta direitinho? Você não sabe qual é a forma geral dessa transformação linear, você não tem ideia. E você sabe que ela pega o 1 e o menos 1 e leva no 3, 2, 2. E ela pega o menos 1 e 2 e leva no 1, menos 1 e 3. Aí ele quer que você descreva a lei de formação dessa transformação linear. Tranquilo, hein? Ele quer que você diga, olha, dado que eu vou colocar o 3 e o 5 aqui, eu tenho que saber um jeito de eu descobrir quem é a imagem desse cara. Eu tenho que ter a lei de formação dessa transformação linear. Deu para entender o que a gente está querendo, pessoal, aí, sinceramente? Beleza? Então, vamos lá. Eu vou fazer aí com toda a calma do mundo. E essa questão aí, ela envolve muitos dos conceitos que a gente já viu anteriormente. Se você não entender alguns deles, pode ir me parando aí, que é bom que dá uma revisada, certo? Vamos lá, então. O que eu tenho aqui, pessoal? Se eu chamar esse vetor U, por exemplo, do vetor que tem coordenadas 1 e menos 1, e se eu chamar V do vetor que tem coordenadas menos 1 e 2, a primeira coisa que eu quero que você perceba é que esses dois vetores, U e V, eles formam uma base do R2. Beleza? Por que eles formam uma base do R2, pessoal? Porque esses dois vetores são dois vetores LI. Beleza, hein? Como é que eu sei que dois vetores são LI agora? Voltando lá para a aula de combinação linear. Eu pego uma combinação linear desses dois vetores, dando igual ao vetor nulo, e verifico se todas as constantes têm que ser nulas para que isso aconteça. Vocês estão entendendo o que eu estou falando agora? Beleza? Então, vou dizer, olha, temos que U e V são LI, certo? Como é que a gente verifica, pessoal, que de fato eles são LI? Eu vou botar aqui, ó, de fato. Se você pegar uma combinação A vezes U mais B vezes V, dando igual ao vetor nulo, será que o A e o B tem que ser zero para que isso aconteça? Vamos ver.
se o A ou o B, ou então os dois, pudessem ser diferentes de zero e isso aí desse o vetor nulo, então esses dois vetores não seriam LI, eles seriam LD. Beleza? O que vai acontecer é que o A e B vão ser nulos e vão mesmo. Porque observe o seguinte, se você pegar o A e multiplicar pelo vetor U e o B e multiplicar pelo vetor V e dizer que isso aqui dá igual ao vetor 0, 0, então você vai ter que o A menos A, multiplicando esse A aqui, né? Mais multiplicando o B menos B e 2B, tem que ser igual a 0, 0. Aí, se você somar esses dois vetores, você vai ter A menos B e menos A mais 2B. Isso aqui dando igual a 0, 0. Olha, então, se isso aí acontece mesmo, pessoal, se você tem essa igualdade, então significa que o A menos B tem que ser igual a 0 e que o menos A mais 2B tem que ser igual a 0. Dessa primeira igualdade aqui, a gente tem que o A é igual a B, né? Aí, se você substituir isso aí na segunda igualdade, você vai ter que, por exemplo, menos A mais 2A, estou botando 2A porque o A é igual a B da primeira, tem que ser igual a 0. Então, você conclui disso aí que o A é 0. Se o A é 0, pessoal, então significa que o B é 0 também, né? Porque o A é igual a B. Então, o único jeito de você ter uma combinação linear desses dois vetores dando vetor nulo é se as constantes forem iguais a 0. Não tem outro jeito. Beleza? Se isso aí acontecer, os vetores são LI. Tá certo, pessoal? Aí, eu estou pegando dois vetores, então, que são LI. Dois vetores LI, no R2, eles formam o R2 todinho. Por que que formam? Porque a dimensão do R2 é 2. Se eu pegar dois vetores LI no R2, esses dois vetores formam uma base do R2. Porque qualquer base do R2 tem dimensão 2. Então, quaisquer dois vetores LI do R2 formam uma base do R2. Beleza? É bom isso aí que a gente refrisa as definições que a gente viu antes. Tá dando certo, né? Tá. Então, vamos lá. Então, logo, né? Vou colocar aqui. Esse conjunto B, formado por esses dois vetores U e V aí, é uma base do R2. Tranquilo. Vamos lá. Então, não temos mais dúvida que esses dois elementos aí formam uma base do R2, certo? Aí acontece o seguinte, pessoal. Se você pegar aqui, então, dado qualquer XY pertencente ao R2, qualquer um que você quiser, a gente tem o seguinte, a gente tem que esse XY, ele vai poder ser escrito como sendo uma combinação linear dos vetores U e V. Vocês estão entendendo aí? Qualquer XY que pertence ao R2 pode ser escrito como uma combinação linear dos vetores U e V. Então, dado qualquer XY aí, eu consigo escrevê-lo como sendo um A vezes U mais um B vezes V. Está compreensível o que eu estou dizendo agora? Eu consigo fazer isso, pessoal, porque o U e o V, eles formam uma base do R2. Então, qualquer vetor do R2 é uma combinação linear desses dois vetores. Então, se você pegar aqui
o t de xy, que você quer descobrir, pessoal, justamente quem é a lei geral, né? Dessa transformação linear que pega um x e o y e leva em alguém no R3. Eu sei que esse t de xy, ele vai ser o t de AU mais BV, né? Beleza? Porque qualquer vetor do R2 pode ser escrito como uma combinação linear desses dois aí. Então, na prática, esse t de xy, ele é o t multiplicado por A vezes... Quem é o meu vetor U na prática aqui? U é igual a 1 e menos 1, né? Somado com B vezes o vetor V, que é quem? Menos 1 e 2. Então, isso aqui é igual a T de A vezes 1 e menos 1, mais T de B vezes menos 1 e 2. Por que que é, pessoal? Por que que eu posso passar daqui para cá? Porque a transformação é linear. Tá dando para entender aí o que eu estou dizendo? Todo mundo entendendo isso aí? Eu posso passar daqui para cá porque a transformação é linear. Então, isso aqui é igual a que multiplica T de 1 menos 1, mais B, que multiplica T de menos 1 e 2. Todo mundo entendendo isso aí? Beleza? Aí ele deu na questão o T de 1 e menos 1, né? Ele disse que o T de 1 e menos 1 era 3, 2, 2. E ele também deu na questão o T de menos 1 e 2, que é 1, menos 1 e 3. Todo mundo entendendo isso aí? Tá de boa, galera, mesmo? Ele deu na questão esses dois caras. Olha, tudo que eu tenho que fazer agora é só descobrir esses valores de A e B aqui, para a gente conseguir substituir e ter a lei de formação geral da nossa transformação linear. Olha, esse A e B, pessoal, aqui, eu posso descobrir a partir dessa formulação aqui, ó. Eu sei que qualquer xy pode ser escrito como uma combinação linear desses dois vetores U e V. Aí, então você pode escrever o A e o B em função de x e y. A gente já fez isso quando a gente estava trabalhando com combinação linear, certo? Aí a gente está precisando disso para fazer essa questão de transformação linear agora. Nota que a gente está precisando de todos aqueles conceitos anteriores, certo? Então, vamos fazer aqui o cálculo. Vou escrever de azul, né? Aqui. Vou fazer o cálculo de A e B. Beleza, para a gente fazer o cálculo de A e B, a gente tem que fazer essa conta aqui, ó. A gente tem que ver como é que a gente põe esse A e B em função de x e y, dado que x e y é igual a A mais BV. Vamos lá fazer então. Isso aqui implica que xy tem que ser igual a A que multiplica o vetor U, que é 1 e menos 1, né? Mais o B que multiplica o vetor V, que é o vetor de coordenadas menos 1 e 2. Nota que esses dois vetores foram dados aí no início da questão. 1 e menos 1, menos 1 e 2. Certo. Aí, olha, se isso aí é igual mesmo, a gente tem o seguinte, a gente tem que xy tem que ser igual a A menos A somado com menos B e 2B. Tá dando certo ainda? Tranquilo? Aí, isso aqui vai ficar igual ao seguinte. Xy dá igual a menos B menos A mais 2B. Certo aí?
Tá dando para entender, galera? Direito mesmo. Aí, se esses dois vetores são iguais, então implica que A menos B tem que ser igual a X e que menos A mais 2B tem que ser igual a Y. Tranquilo, hein? Beleza? Aí eu vou representar aqui a matriz ampliada desse sistema, já voltando para aquela questão de matriz ampliada. A matriz ampliada desse sisteminha aí é 1, menos 1 e x, e aqui é menos 1, 2 e y. Tudo certo, pessoal? Aí eu vou escrever a forma de matriz escada dessa matriz ampliada, né? Utilizando aquele conceito que a gente fazia antes, lá no início da disciplina. Para zerar esse termo menos 1 aqui, eu vou considerar a fração menos 1 dividido por 1. Considero o menos na frente aqui, ó. Multiplico pela primeira e somo com a segunda. Fazendo isso aí, a gente tem o seguinte, ó. A fração na prática aqui dá 1, né? Quer dizer, né? Aí eu vou pegar esse 1, multiplicar pela primeira e somar com a segunda, certo? Aí fica 1 vezes 1, que é 1. Menos 1 é 0. Menos 1 vezes... 1 vezes menos 1 é menos 1. Somado com 2 é 1. E aqui eu tenho 1 vezes x, que é x, somado com y, dá x mais y. Certo aí? Aí, para a gente terminar, e isso aqui ficar na forma de matriz escada, esse termo tem que ser 0. Para a gente zerar aquele termo ali, a gente vai multiplicar isso aqui pelo termo a ser zerado em cima, né? Cara, está na diagonal principal embaixo. Beleza aí? Aí dá 1 de novo, né? Aí fica o quê aqui, ó? Fica o seguinte. Aqui vai ficar 1 vezes 0 é 0, somado com 1 é 1. 1 vezes 1 é 1, menos 1 é 0. 1 vezes x mais y é x mais y, somado com isso aí dá 2x mais y. Tudo bem, pessoal? Aí? Fez a matriz escada? Você conclui, então, que o teu... Isso aqui, lembra que isso aqui é a coluna do A, ó, a primeira, e a segunda coluna é a coluna do B. Então, na coluna do A aí, você conclui que o A é igual a 2x mais y, né? E que o B é igual a x mais y. Tudo certo aí? Aí eu vou pegar esses dois valores de A e B e substituir lá no outro. Eu vou chamar isso aqui... Eu vou chamar isso aqui de 2 asteriscos, né? Que eu já tinha usado. E eu vou chamar isso aqui de 3 asteriscos, certo? Aí eu vou dizer, olha, substituindo 3 asteriscos em 2 asteriscos, isso é, o valor de A e o valor de B que a gente descobriu, a gente vai ter o seguinte. Substituindo. Três asteriscos em 2 asteriscos. Temos, certo? Vamos lá. A gente tinha lá, ó, que o t de xy, né? O t de xy estava sendo igual... O t de xy, lá no começo, estava sendo igual a isso, certo? Então, eu vou dizer, olha, o t de xy estava dando igual a isso aqui. Só que agora, a gente vai pegar... E no valor do A, eu vou colocar 2x mais y. Vezes o vetor 3, 2, 2. E no valor do B, eu vou colocar x mais y. Vezes o vetor 1, menos 1 e 3, né? Aí tá, eu vou pegar... Isso aqui é um número, né? Ó, eu vou pegar esse número e sair multiplicando coordenada a coordenada. Tranquilo aí? Quando você fizer isso, vai ficar o seguinte, ó. Se eu pego esse número aqui e multiplico pelo 3, o 3 distribui o 2x e o y, né? Ó. Então, fica o quê na prática, na primeira coordenada? Fica 6x
mais 3y. Na segunda coordenada vai ficar 4x, desculpa, mais 2y. E na terceira vai ficar também, né? 4x mais 2y. Aí aqui eu vou somar com... Vamos lá, distribuindo aqui na primeira, ó, fica x mais y. Na segunda fica menos x menos y. E na terceira vai ficar 3x mais 3y. Se você somar esses dois vetores, vai dar o quê? Então, você conclui que o teu t de xy aqui vai dar igual a 7x mais 4y, 3x mais... 3x mais y mesmo, né? 3x mais y e... Espera aí só um instante aqui. Aqui dá 3x mais y. Esse cara bem aqui. Um instante. Aqui é... isso foi mal. Aqui é 3, 2... Não, tá certo. 3, 2 e 2, né? Tá. 3, 2 e 2. Só um instante. Beleza, é isso mesmo. 1, menos 1 e 3. Tá certinho. E aqui vai dar o quê? Então, vai dar 7x mais 5y. Beleza, pessoal, hein? Tranquilo. Note o seguinte, ó. Se você for pegar... Se você for pegar esses caras aqui... e verificar se eles de fato satisfazem essa condição, a gente fica com o seguinte, ó. Se eu for pegar o t de 1, 1 aqui, o t de 1 dá quanto? Ou é menos 1, né? T de 1 menos 1 vai dar quanto aqui? Aqui vai dar 7 vezes 1, né? Mais 3 vezes menos 1, tranquilo, hein? Aí vai dar 7 menos 4, que é quanto? 3, todo mundo entendendo aí? Se você botar aqui, ó, fica 3 vezes 1 menos 1. Que é 3 menos 1, que é 2, né? E se você colocar aqui, fica 7 vezes 1, 5 vezes menos 1, né? Aí dá 7 menos 5, que é 2. Então, satisfaz mesmo. Tá dando para entender aí? Só que no começo você só tinha essas duas informações. Agora você pega para qualquer ponto. A diferença é essa. Inclusive para os que você já tinha. Vocês estão entendendo? Aí a gente conseguiu a lei de formação geral da transformação linear. Se você fosse pegar o outro, ó, você tem que o t de menos 1 e 2 dá quanto aí? Aqui fica 7 vezes menos 1, fica 7 vezes menos 1, que é menos 7, mais 8 dá 1, né? Aqui fica 3 vezes menos 1, que é menos 3, mais 2, que é menos 1. E o último aqui dá 7 vezes menos 1, que é menos 7. 5 vezes 2 aqui é 10, menos 7 mais 10 dá 3. Ó. Então tá certinho aí. Deu para entender, pessoal? Então, resumindo a história, se você tem as imagens dos vetores da base de uma transformação linear, então você consegue descrever a forma geral da transformação linear fazendo esse procedimento que a gente fez agora. Tranquilo, hein? Beleza.